né? Tem um ator que eu acho muito, além dele ser um excelente ator, ele também é a gente pode se classificá-lo como um ativista político, né? E agora ele é um diretor, né? Que é o Wagner Moura, né? Um grande ator, excelente ator, isso eu acho que ninguém tem dúvidas, e acredito também muito no potencial dele como diretor, né? E por que eu estou falando do Wagner Moura, né? Além da questão do ativismo político, dele, das formas que ele se posiciona politicamente, da forma corajosa, né, digamos assim, não só ele, mas vários artistas, né? Mas eu acho que o Wagner Moura se tornou um dos símbolos nesse sentido. E agora ele torna mais ainda. Eu acho que ele vai botar o nome dele na história dessa luta política de uma forma ousada, né? Ele vai dirigir um filme, né, sobre o Marighella, né, uma ficção sobre o Marighella. Eu estava vendo uma entrevista que ele estava dando sobre isso. E nessa entrevista ele fala, né, assim, os desafios que no atual momento, você fazer um filme sobre o Marighella. Existem muitas histórias, né, pitorescas desse cara, e por parte da extrema-direita, principalmente, há muito ataque sobre ele, né, principalmente sobre a ação na ANL, né, que era um movimento, vamos assim, de uma esquerda mais radical, né, um movimento de resistência mais radical. O Flávio Bolsonaro impõe silêncio à bancada na notícia da UOL e não confirma depoimento sobre COAF, né? Na matéria também diz que ele está ali compondo uma coligação, né? Chamada de uma coligação antipetista, né? Mas ele não quer dar as declarações a respeito das movimentações atípicas, né? Lá no COAF. Ele não quer ir lá no conselho, né, de controle de atividade do Ministério da Fazenda, né? Porque o motorista dele, você já deve saber da história, né? Movimentou 1,2 milhões em 13 meses, né? Infelizmente, gente, agora com esse super ministério do juiz Sérgio Moro, né? Eu tenho lá minhas dúvidas se essa investigação vai para frente, né? Afinal, atrelando todo um enorme poder, né? Um super ministério da Justiça para ele, e vai submeter esses órgãos, todos esses órgãos de justiça, à sua vontade, né? Infelizmente, eu sou cético em relação a essas investigações, justamente por isso, né? Aí aqui tá na matéria também, diz o seguinte, que desde que surgiram essas denúncias, né, o Flávio Bolsonaro diminuiu, né, tá fazendo raras postagens nas redes sociais e tá se escondendo de entrevistas também, né? Então parece que ele tá com medo, parece que ele tem algo a esconder, né, gente? É aquela história, quem não deve não teme, né? Mas ele está temendo e muito, né, gente? Está temendo bastante. Saiu também na Folha de São Paulo, gente, que a presidente do IBAMA pediu exoneração do cargo. Por quê? Ela pediu justamente porque o Bolsonaro e o novo ministro do Meio Ambiente fizeram declarações contra ela, né? E depois apagaram, né? Tinham pedindo informações a respeito de gastos no IBAMA, né? E por que isso, gente? Para pensar um pouco. Bolsonaro e sua equipe, né, é favorável aos grandes proprietários de terra, né? Aquelas pessoas que querem explorar ao máximo a terra, né? E eles são contrários a esses órgãos, como o IBAMA e outros órgãos de fiscalização, e eles fazem um ataque severo a esses órgãos, justamente para proteger o pessoal do agronegócio, né? Os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários do país, que querem explorar as coisas sem ser fiscalizados, sem sofrer nenhum tipo de fiscalização e de punição por seus erros, né? E Bolsonaro disse que iria cumprir isso, né, no seu governo, iria trabalhar para essas pessoas. Então,
ele está aí cumprindo isso, né? E a matéria é interessante que ela fala sobre essa pessoa, essa mulher, né? Deixa eu ver aqui o nome dela, Sueli Araújo, né? Ela é professora, né, urbanista, advogada e cientista política. É uma pessoa que estava desde 1991, ela era consultora legislativa na Câmara dos Deputados. É uma pessoa com muita experiência, conhece mesmo a área do meio ambiente, né? Ela é professora de graduação em gestão políticas, né? Ela é licenciada, tem licenciamento ambiental, né? Ela tem publicações na área de licenciamento ambiental e política nacional de resíduos sólidos e proteção. E o governo Bolsonaro defende, né? Ele não tem projetos para essa área de meio ambiente. Ele é contrário à FUNAI, ele é contrário ao IBAMA, a todos esses órgãos que visam de alguma forma proteger a nossa biodiversidade, o nosso meio ambiente. Então, assim, é muito triste, né? Você ver isso, ele atacando pessoas que realmente fazem um trabalho, seu trabalho. Existe uma série de teses apresentadas aí de possíveis causas, né? Por que eles fizeram isso? Eu acho que muita gente, como é algo diferente, algo que choca muito, faz com que as pessoas se perguntem bastante por que eles fizeram isso e tudo mais, né? E é uma preocupação que eu acho que é muito válida até por a gente, de alguma forma, tentar prevenir isso, né? Primeiro porque, assim, as armas que eles utilizaram é um crime extremamente macabro, né? Eles eram pessoas extremamente frias, né? Você vê que eles atiraram nas pessoas ali, ao mesmo tempo, e o outro apareceu e dava machadadas nas pessoas. Isso é uma visão, assim, tão macabra, uma coisa, assim, tão absurda, tão fria, típica de um filme de terror, algo do tipo. Então, quando você vê as imagens, você fica chocado assim, mesmo, porque não é um crime comum, é algo premeditado, é algo articulado, é algo que foi planejado por muito tempo, é algo que foi pensado em vários detalhes ali para poder matar o maior número de pessoas. Então, assim, é uma coisa assim que vai muito além daquilo que a gente que a gente vê assim corriqueiramente nos assassinatos, nos crimes que acontecem no país. E o que causa temor é que, infelizmente, a gente sabe que coisas desse tipo, às vezes, podem influenciar, infelizmente, muitas outras pessoas, né? Então a gente tem que saber como lidar com isso daí. E uma das maneiras que eu acho que mais importantes para lidar com isso é compreender a natureza desse crime, então as motivações e tudo mais. Aparecem muitas teses, mas o que se viu muito é sobre jogos e tal, de influenciação de jogos, de crime e tal, né? De certo modo, não é completamente mentira que há uma certa influência disso, mas é muito exagero atribuir a esse fator um crime desse tipo, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos jogam e jogaram jogos desse tipo, gostam muito e não são pessoas violentas e não são pessoas frias, não são pessoas que saem por aí matando ou têm o desejo de matar as outras pessoas, né? Eu mesmo já joguei, quase todo mundo jogou jogos que envolvem violência, assistem filmes que envolvem violência. Por mais que existam sim alguns fatores que pode ser que de alguma forma potencialize e tal, mas sem dúvida são pessoas que têm algum transtorno psicológico muito forte, né? Outro fator que foi levantado foi a respeito do bullying também, sofreram bullying, e é claro que isso é uma coisa péssima e que mexe com a gente, mas eu também não acredito que esse fator isoladamente seja um fator que provocou isso. Pode ter potencializado, né? Mas eu acho que é um somatório disso, né? Existem influências ali prováveis deles de crimes que aconteceram nos Estados Unidos. É típico, como eu disse, esse tipo de crime, de planejamento, de tudo. Eu já vi muitos casos acontecerem lá nos Estados Unidos. Inclusive tem documentários inclusive alguns eu assisti recentemente que falam sobre isso. E então você nota essa influência também. Então tem essa influência e tal
tem a questão de ele pousa ali, tirou umas fotos antes pousando com armas e tal, então ele tinha aquele desejo e tal, criou-se um desejo na cabeça dele também de matar, meio que um fetiche, uma coisa assim. Tipo, pra ele é como se fosse um ato heróico, aparentemente, pra eles. Então, assim, é de uma frieza também chegar lá e mataram outras pessoas que não tem nada a ver com bullying e tal, eram pessoas ali da merenda e tal, as mulheres, né, as merendeiras, as pessoas, uma coordenadora lá e tudo mais. Então, assim, é um crime um pouco, é bem mais, na verdade, bem mais complexo, aparentemente, do que querem levantar, né? Então, eles são vários fatores, né, que mexem ali. São dois indivíduos também que eram amigos de infância, né? Tem que entender a relação deles. Um dos indivíduos tinha perdido uma avó, se eu não me engano, há poucos dias, né? Também tem esse trauma aí da perca de um parente próximo, né? Aparentemente eram pessoas meio antissociais, né? Que não tinham vínculos muito fortes com outras pessoas. Parece que os dois, talvez, tivessem poucos amigos, né? Ali aparecem algumas pessoas. Então, assim, é uma coisa muito complexa, muito mais complexa do que aparenta, né? São vários fatores e é necessário ser feito um estudo muito mais aprofundado sobre esse caso. Isso é muito importante, não só sobre esse caso, mas sobre todas as tragédias que vêm ocorrendo no Brasil. Que essa prisão do Temer, nesse momento agora, eu vejo como 3 pilares principais para ela, de interesse. O primeiro é para criar uma, como a gente chama agora, uma cortina de fumaça, né? Por conta aí das manifestações que vão ocorrer contra a reforma da Previdência em todo o país, né? Então é uma maneira da mídia tentar tirar o foco disso, tentar colocar o foco em outra coisa, que é a prisão do Temer, que nesse momento não seria uma coisa tão importante, tão relevante para esse momento. Então é uma coisa que ela está buscando ali para dar destaque. Outra, por conta da crise, há desenvolvimentos em várias coisas relacionadas à Lava Jato aí, né? E que está numa crise em torno da Lava Jato em si e do Sérgio Moro principalmente. Aí eles querem alavancar novamente a Lava Jato, né? Então é uma propaganda para a Lava Jato. E outro ponto é que a crise do próprio governo Bolsonaro, né? No caso, o juiz Sérgio Moro, a gente tem que entender, aliás, ex-juiz, né, agora ministro, super-ministro da Justiça aí no governo Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, ele quer alavancar, tudo indica que ele quer alavancar uma carreira política, e ele provavelmente vai se candidatar como presidente já nas próximas eleições, né? Por isso que ele quer colocar aí esse pacote anticrime, porém, ontem mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já descartou a possibilidade de colocar esse pacote anticrime como uma pauta prioritária, que seja para eles discutirem lá no Congresso e votarem. Então, já descartou isso, e isso é prejudicial para o Moro. Sem falar que esse pacote anticrime é uma porcaria, já foi criticado por vários aí, inclusive até o Ciro Gomes mesmo já fez duras críticas, entre outras pessoas, né? A esse pacote anticrime, né? Mas esse pacote anticrime, para os bolsonaristas, para o Moro, para o Bolsonaro, é um modo de tentar, né, melhorar um pouco a imagem desse governo e também alavancar aí a imagem que já está totalmente desgastada do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, né? Sérgio Moro. Então, depois desse pontapé que ele levou do Rodrigo Maia, né, eles tinham que inventar alguma coisa, né? Então, além disso, além da questão aí das manifestações, né, que eles querem ofuscar de qualquer jeito, e uma prisão dessa de um ex-presidente realmente ofusca aí um pouco, pelo menos, essas manifestações, né? Não atrapalha as pessoas em si, mas o destaque que a mídia vai dar, a mídia tem que ter uma desculpa, né, para poder colocar outras pautas, né, em vez de falar sobre isso. Então ela pega aí, coloca a prisão
Michel Temer, que é uma pessoa sem popularidade nenhuma, né? Portanto, em tese, todo mundo quer a prisão dele, né? E realmente ele deve ser preso, porém, o objetivo que ele está sendo preso nesse momento é esse: alavancar a Lava Jato e o governo Bolsonaro, e também ofuscar a questão das manifestações sobre a reforma da Previdência.